E aí galera do auladê.com.br, eu sou o professor Álvaro, estamos aqui para continuar a nossa saga pela ecologia. Pessoal, hoje nós vamos falar de ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá. Seguinte, ciclos biogeoquímicos vão ser os ciclos que a gente vai falar ali sobre os compostos que existem, basicamente os compostos inorgânicos que existem na atmosfera, que são essenciais para os seres vivos. Então a gente tem que ver como é que essas moléculas, esses átomos vão circular pelo ambiente, pela atmosfera, para saber como é que eles chegam nos seres vivos. Beleza, a água a gente já viu lá nos compostos inorgânicos da célula, que é um composto muito importante para todos os seres vivos. Então a gente tem que saber como é que a água vai parar dentro de um indivíduo, de um ser vivo, ou como ela circula no ambiente, na atmosfera. Então vamos começar aqui, ó, mostrando aqui, né, um ambiente. Nós temos aqui o mar, pode ser um oceano, pode ser um lago, um rio, e aí nós temos aqui o ambiente com vegetação. Pessoal, o ciclo da água, simplesinho. O que vai acontecer com essa água? Ela pode evaporar, então ela por um processo de evaporação, ela vai sair do seu estado líquido e vai para o estado gasoso, né, partes da química lá e tal. Então nós vamos ter a formação das nuvens, né, a partir dessa evaporação. E aí, com o auxílio agora da geografia, a gente sabe que existem ciclos de ventos e esse vento pode jogar essas nuvens para o ambiente terrestre. E aqui no ambiente terrestre podem ocorrer as precipitações, que são as chuvas, né? Então as precipitações vão voltar, ou vai voltar essa água para o ambiente, para a atmosfera ou para os seres vivos, através dessa chuva. Ou seja, vai sair desse estado gasoso que estava lá formando as nuvens, e aí vai formar uma precipitação, e essa chuva vai retornar a água em forma líquida para o ambiente. Aí agora vem um ponto importante, porque essa água ela pode voltar, ela pode escoar e voltar para o ambiente aquático, para formar um rio, para formar um lago. Isso pode acontecer com a água, e mais ou menos uns 50% dessa água da chuva, ela pode voltar a fazer parte de alguma outra massa de água, algum lago, algum rio, alguma coisa. Um outro percentual de água, ele vai fazer parte dos seres vivos. Aqui eu fiz uma representação, só uma florestinha aqui, né, pequenininha e tal, com umas arvorezinhas. E aí essas árvores, elas vão absorver essa água, né? Então elas vão ter raízes aqui que vão fazer a absorção dessa água do solo, né? Essa água pode formar o lençol freático aqui embaixo também, né? Então nós vamos ter essa água sendo retornada ao ambiente, e aí ela pode ser reabsorvida pelos seres vivos. Pessoal, se eu não tivesse essa absorção da água pelos seres vivos, o que aconteceria? Eu teria só essa evaporação e de vez em quando essa chuva vindo aqui. O que acontece quando a gente tem o processo de absorção da água pelos seres vivos? Essa planta, assim como os animais, as plantas vão respirar e elas podem retornar essa água para o ambiente na forma de vapor. Ou seja, não só necessitando da evaporação da água nos mares, em lagos e rios. Essa água também evapora dos seres vivos, dos animais e dos vegetais. E aí o que acontece? Um processo que nós chamamos de evapotranspiração, que é a utilização dessa água pelos seres vivos, e aí essa água voltando para o ambiente na forma de vapor, ou até mesmo na forma líquida, por suor e etc. Então, essa evapotranspiração é um percentual, é uma parcela utilizada pelos seres vivos que vai voltar para o ambiente. E essa parcela é importante para manter a umidade no ambiente. Então o que acontece? Normalmente tu ouve aí, né? Sei lá, no Globo Repórter, algum lugar assim, tá? A Amazônia é o pulmão do mundo. Pessoal, não, né? Não, pulmão do mundo ainda não. A gente vai ver quem é que é o pulmão do mundo direitinho daqui a pouco. Mas as plantas, ou principalmente as florestas, elas vão ser importantes para esse processo aqui, ó, de evapotranspiração, que vai manter a umidade no ambiente, no continente terrestre. Então, essa manutenção da umidade é que é importante às florestas. Obviamente que a floresta amazônica ela tem uma outra importância, que é a biodiversidade, mas a evapotranspiração é bem importante e é feito por essas camadas ou por essas massas de vegetação.
Tranquilo, pessoal? Então, ciclo da água, evapora, chove, alguma parte pode voltar, né, para fazer parte de lençol freático, de lagos, rios, e a outra parte vai ser absorvida pelos seres vivos, vai ocorrer evapotranspiração, e aí os seres vivos vão utilizar essa água aí. Tranquilo? Beleza. Então, o ciclo da água, bem simplesinho, evapora, chove e a evapotranspiração, que é a parcela dos animais aí nesse ciclo de água, ou dos seres vivos, melhor dizendo. Outro ciclo que é bastante importante é o do oxigênio e do gás carbônico. O ciclo do oxigênio e do gás carbônico, eu falo dos dois juntos, porque são ciclos complementares. A gente vai ver que essas duas moléculas, elas trabalham bastante juntas. Na verdade, onde a gente produz um, a gente utiliza o outro. Onde a gente utiliza um, a gente produz o outro. E assim por diante. Então eu botei um laguinho aqui, tá? Para te fazer uma explicação melhor. Beleza. O que ocorre com o oxigênio? Aqui na minha fábrica, né, ficou uma fábrica linda, eu desenho muito bem, né? Eu tenho dotes para desenho muito bom. Olha só esse cara aqui. Um smile, né? Beleza, vamos lá. O que é essa fábrica? O que ela está produzindo para o ambiente? Gás carbônico, tá? Então, daquela fumaça, entre outros gases que são liberados por aquela fumaça ali, o gás carbônico está indo para a atmosfera. Só que essa fábrica, ela está utilizando um composto para fazer aquela combustão. Então, o processo que está ocorrendo aqui na fábrica é a combustão. É a formação de gás carbônico a partir da queima de combustíveis fósseis ou da queima de alguma coisa. Para que qualquer queima ocorra, vai precisar de oxigênio. Então se utiliza o oxigênio aqui da combustão e aí gera-se o gás carbônico para a atmosfera. Então qualquer queima vai gerar gás carbônico e vai consumir oxigênio. Melhor. Qualquer queima vai consumir oxigênio, não é qualquer queima vai gerar gás carbônico. Um dos composto que pode gerar é o gás carbônico. Beleza. Oxigênio, então, utilizado na combustão, gerando gás carbônico para o ambiente. O que mais pode aparecer nesse ciclo dos dois aqui? Aqui eu desenhei um túmulo. Eu sei que ficou feio. Um túmulozinho, uma lápide, tá? E aí, ali nessa lápide, vai ocorrer o processo de decomposição. Então, aquele ser vivo que está ali, ele vai ter que ser decomposto. Né? E não é só animais que morrem, né? Plantas morrem também, plantas também são decompostas. Quando cai uma folha, ocorre decomposição naquela folha que foi eliminada ali no solo. E essa decomposição vai utilizar o oxigênio, porque eu vou ter seres que fazem respiração aeróbica e fazem decomposição através do oxigênio, né? Elas podem utilizar esse oxigênio para gerar também o gás carbônico, tá? Então a decomposição também gera gás carbônico e pode consumir oxigênio. Alguns micro-organismos que fazem esse processo de decomposição utilizam oxigênio, são micro-organismos aeróbicos. Então utiliza-se o oxigênio e gera-se o gás carbônico também aqui na decomposição. E esse homem aqui, esse ser que está ali, né, representando os animais vivos, os seres vivos, o que ele está fazendo? Ele também está fazendo um processo que consome oxigênio e libera gás carbônico, que é o que a gente chama de respiração. Então a respiração vai ser o processo pelo qual os animais vão utilizar o oxigênio, e aí a gente já viu lá, né, respiração dentro da mitocôndria, gerando gás carbônico e tal. Então essa respiração que a gente faz e inspirando o oxigênio e liberando o gás carbônico é tudo fruto da respiração celular lá nas mitocôndrias. Então, entra o oxigênio e libera o gás carbônico, processo que os animais aqui fazem para liberar gás carbônico para o ambiente. Até aqui, a gente tem todos os processos que estão utilizando oxigênio e gerando gás carbônico. Vamos ver o que essa planta faz. Porque essa planta, ela produz o oxigênio e utiliza o gás carbônico do ambiente para fazer um processo chamado de fotossíntese. Então, lá na fotossíntese, a planta ela vai consumir o oxigênio da atmosfera e vai consumir o gás carbônico da atmosfera e vai produzir o oxigênio para a atmosfera. Então, as plantas fazem o processo de fotossíntese, onde gera oxigênio a partir do gás carbônico, reação que ocorre lá dentro dos cloroplastos das células vegetais. Tranquilo? Aí,
Tu vai me xingar agora, mas tu disse que a floresta amazônica aí não é o pulmão do mundo, que negócio é esse aí? Pessoal, a maior parte da fotossíntese que ocorre, ou da geração de oxigênio, ocorre aqui, ó, no fitoplâncton, nas algas que formam o plâncton, cianobactérias e as algas protistas. Tá? Então aqui no fitoplâncton é onde ocorre a maior produção de oxigênio e ocorre, obviamente, o consumo de gás carbônico. Então se tu quer chamar alguém de pulmão do mundo aí, ó, são as águas, os mares, os lagos e tal, onde tem algas que produzem esse oxigênio. Agora aqui, a fotossíntese é uma reação que ocorre naturalmente nas plantas, mas que não é responsável por a maior taxa de oxigênio na atmosfera. Tranquilo? Pessoal, esses processos todos que estão gerando gás carbônico, eles estão consumindo oxigênio. E aqui, quando eu estou consumindo gás carbônico, eu estou produzindo oxigênio. Por isso que eu te explico esses dois juntos, para tu entender os dois juntos, porque eles são complementares um ao outro. Então, tudo que está em verdinho aqui, ó, está gerando oxigênio, fotossíntese, e o que está aqui em azulzinho, ó, é o que está gerando gás carbônico, respiração, combustão e decomposição. Só mais um detalhe, o gás carbônico ele é um gás que vai participar do efeito estufa, ele é um gás estufa que nós veremos nas aulas a seguir. Eu vou fazer um vídeo só sobre efeito estufa e mudanças climáticas e tal. Tranquilo que pode aparecer bastante aí no Enem. Feito, pessoal? Então, ciclo da água e ciclo do oxigênio e do gás carbônico. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!